Olá, sou Alexandre Barros, trabalhador voluntário do Centro Espírita Ermelinda Lopes. Nesse momento, vamos refletir acerca desta obra aqui, que está na minha mão, o livro dos Médiuns. Esse livro ele foi lançado por Allan Kardec no dia 15 de janeiro de 1861. Portanto, acabou de fazer 160 anos. Antes de iniciarmos esse estudo, vamos fazer uma breve oração a fim de convidar Jesus, que é sempre o nosso homenageado nesses momentos, para partilhar conosco desta ocasião. Elevemos os nossos pensamentos. Querido amigo e amado Jesus, que teu amor maravilhoso esteja sempre conosco. Os nossos propósitos, Senhor, são os melhores possíveis e tu sabes disso. E neste momento, além de querermos te homenagear, queremos homenagear a obra maravilhosa que tu permitiste que nós tivéssemos contato com ela. Eu falo da doutrina espírita e dentro do seu conjunto maravilhoso, esta obra grandiosíssima que tem nos ajudado, nos orientado em muito a conhecermos mais as leis de Deus, os teus ensinamentos e, claro, conscientemente estabelecermos contato com aqueles nossos amigos, nossos irmãos, nossos entes queridos que partiram, estão no mundo espiritual e que tanto sentem saudade de nós e nós também sentimos saudade deles. Pois bem, o livro dos médiuns é o nosso homenageado hoje, Jesus. E nós queremos muito, mas muito te agradecer por ter permitido que nós tivéssemos recebido esse presente. Muito grato, Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Assim seja. Pois bem, por falar em Jesus, vamos lembrar que Jesus planejou a codificação, ou melhor, o Consolador prometido, que nós dizemos inclusive, né, Consolador prometido por Jesus, a codificação, ou a doutrina espírita, ou o espiritismo, o nome que a gente quiser dar, ele foi planejado por Jesus durante muito tempo. Ele foi tão planejado e por tanto tempo que Jesus, quando esteve conosco há 20 séculos, já falava que ele viria. Não é incrível? Pois bem, então Jesus já sabia disso, porque os planejamentos que os espíritos superiores, os espíritos puros, no caso de Jesus, faz, é muito longo. Eles planejam para séculos, às vezes para milênios. Eu digo às vezes porque é o que eu acho pela minha imperfeição, mas eu tenho certeza que Jesus planeja para milênios, o que significam 100, 200, 500, 1000 anos para Jesus um espírito puro. Eu penso que não significa, não vou dizer nada, mas não significa muito. Significa talvez alguns minutos ou horas se nós compararmos a nossa inteligência. Pois bem, o livro A Caminho da Luz mostrou justamente como Jesus planejou a formação da Terra. Então, dá para entender que da mesma forma como Jesus planejou aquela formação e a cumpriu, os primeiros capítulos falam isso, nós vemos que esta codificação foi planejada de muitos séculos. E Jesus, inclusive, veio pessoalmente. Eu digo pessoalmente porque ele preferiu se camuflar numa feição, digamos assim, de um outro nome. Ele passou a chamar-se o Espírito de Verdade. Era ele quem presidia tudo a todo instante. O capítulo 6 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo vai justamente provar o que eu estou dizendo. Pois bem, esta obra, essa grande obra que é a codificação, ela foi tão bem meticulosamente planejada, tão didaticamente planejada, que foi sendo lançada ou soltada aos poucos. Foi isso que nós vemos. Pois bem, no ano de 1857 veio a sua primeira fundamentação, a fundamentação filosófica, que foi o Livro dos Espíritos. E se desdobrando do próprio Livro dos Espíritos, a sua segunda parte, que é a do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, surgiu no ano de 1861 o Livro dos Médiuns, do qual vamos comentar apenas o primeiro capítulo, que é uma pergunta que Allan Kardec faz, da qual eu vou falar daqui a mais alguns instantes. Com a chegada de O Livro dos Médiuns, o fundamento filosófico da doutrina espírita é lançado. 3 anos após, então no ano de 1864, vem o aspecto moral ou a fundamentação moral da doutrina espírita. O livro, que é, por sinal,
dos mais conhecidos entre os espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, então nós podemos dizer ou concluir que em pouco mais de 10 anos, mais ou menos 10 anos, a fundamentação da doutrina espírita no seu tríplice aspecto já estava entre nós. O Livro dos Espíritos, o fundamento filosófico, o Livro dos Médiuns, o fundamento científico, e o livro O Evangelho segundo o Espiritismo como sendo o fundamento moral. Pois bem, vamos agora falar especificamente sobre o Livro dos Médiuns. Claro que o conteúdo só do primeiro capítulo é tão robusto, é tão grande, que não tinha como nós trazermos essas informações sem fazermos anotações. E foi o que eu fiz aqui para o entendimento maior e melhor de todos. Esse livro, como já foi dito, ele foi publicado no ano de 1861, no dia 14 de janeiro, e foi chamado de O Livro dos Médiuns, ou tem outro nome, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Pois bem, este livro compõe o que Allan Kardec chamou de Espiritismo experimental. Experimental por quê? Porque é fruto das experimentações. E o que é que experimenta? A ciência. A ciência é que faz experimentações. A filosofia é quem argue, é quem questiona, é quem pergunta, é quem responde, enfim. E a moral é quem aplica, ou é que aplica. Então, está aí, mais uma vez, de uma outra forma sendo dita, a fundamentação da doutrina espírita nos seus 3 aspectos. Pois bem, continuando as nossas leituras aqui bem rápidas, diz assim que o Espiritismo, ele é experimental, né, este livro, que consiste, em resumo, no ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações mediúnicas, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo esta obra, na verdade, esse desdobramento do qual nós já falamos, que é a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Um detalhe, para que todos saibam, esse livro, O Livro dos Médiuns, assim como os outros, mas estamos falando sobre ele, vamos focá-lo. Ele está disponível naquela plataforma chamada de YouTube. Exato, são 10 horas de áudio, então quem quiser ter essa satisfação de ouvir a leitura de O Livro dos Médiuns, basta acessar, né, a plataforma lá do YouTube, o aplicativo do YouTube, o nome que a gente quiser dar, a ferramenta, para saber mais sobre isso. Pois bem, agora falando sobre o capítulo 1. O capítulo 1, na verdade, Allan Kardec fez uma pergunta, e a pergunta foi: há espíritos? Ele perguntou porque era necessário fundamentar a obra. Então a obra é brilhantemente fundamentada por esta pergunta, que Allan Kardec ele mesmo responde, fruto, claro, das suas pesquisas e conclusões. Ele não deixa que ninguém responda, porque, afinal de contas, a responsabilidade era dele. Pois bem, nós colocamos aqui a título de reflexão: há espíritos? Que foi a pergunta que Allan Kardec fez. Nesse caso, ele estabelece um interessante diálogo filosófico e didático com o leitor, a fim de esclarecer as primeiras dúvidas sobre a existência dos espíritos, sua natureza, destinação e, se possível ou não, estabelecer uma comunicação com esses espíritos. É interessante Allan Kardec ter já essa preocupação, vamos dizer assim, didática. Ele, como era professor, era educador de uma forma geral, dominava várias línguas e tinha múltiplos conhecimentos, então era alguém devidamente preparado para tudo isso. Ele foi sempre muito didático. Nós vamos ver ao longo do rápido estudo que faremos sobre esse primeiro capítulo do livro, da obra. A propósito, essa obra está dividida em 2 partes. A primeira parte, nós anotamos aqui, ela vai falar justamente sobre as noções preliminares. São esses capítulos, né? O primeiro é justamente a espíritos. E a segunda parte são
das manifestações espíritas. Então é quando ele vai falar sobre os tipos de mediunidade, os escolhos da mediunidade. Então ele dá todo tipo de orientação, os tipos de espíritos. É muito interessante a obra. É um guia realmente para aquelas pessoas que desejem conhecer sobre a mediunidade. Ora, pode ser médio ou pode não ser, mas que se quiser conhecer sobre o livro dos médiuns, ou melhor, sobre a mediunidade, sobre a comunicação com o mundo espiritual, é necessário estudar essa obra, ler e depois estudar, porque ela não é um romance, ela tem uma linguagem metalinguística, ela é um guia de orientação. Assim sendo, é necessário estudá-la, não somente lê-la. Pois bem, percebe-se, né, com essas básicas e preliminares observações, que a intenção de codificar, ou melhor, do codificador da doutrina espírita, foi atingir vários tipos de leitores ou de pessoas que entrariam em contato com a doutrina espírita, especificamente com este livro aqui. Primeiro, aquelas pessoas que desconhecem e que têm a curiosidade. Segundo, as pessoas que duvidam. Elas nem tanto conhecem, mas elas duvidam, mas estão querendo saber. Mas também aqueles que descreem, aqueles que se constituem e se constituíram à época como verdadeiros adversários da doutrina espírita, e por que não dizer de Allan Kardec. Porém, seu foco maior foi aqueles que combatiam, e mesmo os que tentam provar a inexistência dos espíritos e a impossibilidade de estabelecer comunicação com eles. Nós percebemos com a leitura desse primeiro capítulo, do livro dos médiuns, Há Espíritos, Allan Kardec tem sim essa preocupação em orientar, em também, digamos, desmontar os falsos argumentos daqueles que são constituídos como adversários do Espiritismo, como aqueles que descreem, como aqueles que falam sem conhecimento, aqueles que duvidam por duvidar. E com esses, inclusive ele até orienta, com esses não tem com que se perder tempo. Ora, se uma pessoa nos pergunta, por exemplo, se os espíritos existem, e nós dissemos que sim, e ele vai dizer que não acredita que os espíritos existem. Então, aproveite e pergunte a ele, mas por que você acha que os espíritos não existem? E se eles disserem, porque eu acho que não existe, pronto. Então não tem que perder tempo com uma pessoa dessas, porque afinal de contas ela não tem argumentos para justificar o porquê não acreditam, e muito menos talvez vá ter condição de acreditar que eles existem baseado no que você diga. Não tem que se perder tempo. Continuando as nossas reflexões, colocamos aqui: aqueles que, de mente aberta, pensamento livre, desejem conhecer este novo mundo, que é o mundo dos espíritos, e principalmente os que já se sentem inclinados ou em condições de manter contato com os que nele vivem, no caso os espíritos, recomenda-se mesmo, antes de tudo, ter essa certeza filosófica. Isso será possível pelo estudo preliminar desse primeiro conteúdo, para que possa também responder com convicção a essa pergunta para si mesmo. Afinal, há espíritos? Ou melhor, os espíritos existem? Então, se se quer estabelecer um contato com o mundo espiritual, é interessante que primeiro tenhamos essa convicção de que os espíritos existem. E essa não foi, digamos, uma constatação elementar ou sem propósito de Allan Kardec. Ele tinha uma responsabilidade sobre isso. Então, ele precisava primeiro ele ter essa convicção. Porque se ele não tivesse essa convicção de que realmente os espíritos existem, ele não iria assumir nenhum compromisso em codificar a doutrina espírita. Então, era primeiramente para ele essa convicção. E isso Allan Kardec já nos dá esse ensinamento, além de outros que ele vai nos dar, e a gente vai falar sobre isso daqui a alguns instantes, porque muitas vezes nós repetimos determinadas coisas sem convicção. Nós dizemos que acreditamos, mas com qual convicção nós acreditamos? Baseado em quê? É necessário ao espírita consciente e responsável ter
essas bases filosóficas, científicas e morais dentro de si. Afinal de contas, nós precisamos edificar a nossa chamada fé raciocinada, tendo como base o conhecimento da doutrina espírita e não apenas a informação. É ter muito cuidado quanto a isso. E aí, para terminar esse nosso primeiro momento, eu vou me dirigir exatamente a você, mas eu também me dirigi a mim mesmo. Eu estou me dirigindo a todos nós que nos consideramos espíritas conscientes. Realmente nós não temos dúvidas de que existem os espíritos. Nós já sabemos que esses espíritos existem. Tudo bem, agora vai. O que está fazendo com essa grande descoberta? Como está lidando com esse maravilhoso tesouro que foi disponibilizado pela providência divina para a nossa evolução? Eis aí uma oportunidade muito proveitosa para a nossa reflexão. Pois bem, nós que somos espíritas e nos tornamos espíritas porque acreditávamos na existência dos espíritos, na comunicabilidade com eles, no intercâmbio, na existência do mundo espiritual, enfim, os princípios básicos da doutrina espírita. Então digamos que essa dificuldade nós já transpusemos, nós já superamos. Tudo bem, mas o que é que estamos fazendo com ela? Como estamos lidando com os espíritos, com o mundo espiritual, com todo esse tesouro que nós recebemos? Esta é a questão. Agora vamos de forma muito específica, agora direta, cair no estudo do primeiro livro, ou melhor, do primeiro capítulo do livro, O Livro dos Médiuns, com a questão a espíritos. Pois bem, existem pessoas que tentam argumentar a existência, ou melhor, a não existência dos espíritos. Como quer dizer assim? Nos questionando, perguntando a nós, a mim, a você que me ouve, em sendo espírita, ou pelo menos sendo espiritualista, quais são os argumentos que você tem para provar a existência dos espíritos? Então, ao invés de nós respondermos, foi o que nós já havíamos dito, e por que não perguntar a eles, e você? Quais são os argumentos que você tem para dizer que eles não existem? Seria melhor nós primeiro tirarmos dessas pessoas quais são as opiniões, quais são as informações dela, para depois nós colocarmos a nossa. Pois bem, é interessante fazermos isso inicialmente para, de certa forma, inverter a situação. O Espiritismo chegou a um momento, a uma fase da sua, digamos, da sua existência, né? Tem pouco mais de 160 anos entre nós, e é interessante nós já nos colocarmos numa condição de não ficarmos reféns desses argumentos, dessas perguntas, dessas dúvidas. Interessante é mesmo nós agora invertermos a situação. Ora, se você duvida da doutrina espírita, ao invés de eu gastar minha energia e meu tempo dizendo por que a doutrina espírita existe, por que os seus fundamentos existem, é melhor a gente perguntar àquelas pessoas que desde que estejam interessadas, e por que não existem? Então, é melhor nós irmos na esteira daquele que anda para nos orientar sobre as respostas que vamos dar às suas perguntas, do que nos desdobrarmos, gastarmos energia e tempo a construir argumentos àqueles que talvez, sinceramente, nem estejam interessados em saber sobre isso. Claro, eu estou falando no tempo de hoje, estou falando para nós. Mas vamos voltar para a época de Allan Kardec. Allan Kardec estava lidando naquele momento com informações que iriam entrar em choque direto, principalmente com os dogmas da igreja, porque ele iria questionar determinados dogmas. Nós vamos ver isso nesse capítulo a Espíritos, porque Allan Kardec vai entrar em choque com os dogmas acerca de céu, de inferno, de penas e recompensas futuras, da existência de anjos, de demônios. É interessante. E também, claro, da possibilidade ou não da comunicabilidade com os espíritos. Allan Kardec vai entrar em confronto com o meio acadêmico, porque os filósofos, os cientistas, eles vão questionar Allan Kardec, e principalmente os religiosos, mas também a sociedade como um todo, que passou a ter contato com o Livro dos Espíritos, depois com o Livro dos Médiuns, chegou a publicar determinadas de fazer determinados questionamentos, né, levando Allan Kardec a publicar respostas específicas
mas que o Livro dos Médiuns conseguiram dar conta em relação a isso. Pois bem, então, seguindo as nossas reflexões, vamos primeiramente colocar 3 situações, 3 lições que o nosso querido codificador nos apresentou. Ele nos deu 3 ensinamentos, pelo menos na minha visão. Claro que existem muitos outros, mas inicialmente 3 lições ele nos deu quando eu li esse capítulo a Espíritos. A primeira foi a de que, se você quer defender uma ideia, uma tese, uma suposição, estude sobre ela, pesquise sobre ela, conheça, domine, para que quando for travar um argumento, um diálogo com quem quer que seja, você tenha as bases fundamentadas dentro de você mesmo. Essa foi a primeira situação. A outra, já falamos, vou só repetir: inverta a questão. Ao invés de gastar energia tentando responder às dúvidas, faça você, inverta a situação. Quando alguém perguntar, esse negócio do espiritismo, como é? Diz que os espíritos existem, como é que é mesmo? Ao invés de você ficar buscando na sua mente essas informações, pergunte a elas, qual é a ideia que você tem da vida fora da Terra, ou melhor, da vida no mundo espiritual, ou melhor, da vida após a morte. O que é que você entende sobre isso? Então, baseado no entendimento daquela pessoa, você vai respondendo e criando todo um argumento, sem perder muito tempo, criando teses, criando argumentos que talvez aquela pessoa nem vá entender. A outra, que também não é desprezível, é não perder tempo com aquelas pessoas que verdadeiramente não querem crer. Elas querem só desafiar, criticar, duelar. Então não perca tempo com essas pessoas. Aqueles que nem entendem. Jesus disse que não deveria se jogar pérolas aos porcos. Então é interessante que nós não percamos tempo. Busquemos aquelas pessoas que querem entender, esforcemos-nos por fazê-la entender de forma didática, a forma da linguagem que ela entende é diferente, mas não aqueles que não querem entender, porque, como disse Jesus em Mateus, no capítulo 9, versículo 13, aqueles que têm ouvido de ouvir, que ouçam. Então, os que não têm, como dizia um amigo meu, paciência, vamos esperar que eles tenham. Pois bem, agora falando especificamente sobre o capítulo A Espíritos. Finalmente entramos nele. É muito conteúdo, mas vamos lá. A dúvida primeira, a principal dúvida, é sobre a verdadeira natureza dos espíritos. Allan Kardec percebeu que as pessoas que discordam ou que desconhecem a existência dos espíritos ou duvidam, é porque elas não têm essa noção sobre a verdadeira natureza desses espíritos. Pensam que são seres à parte, que foram criados e que entram em contato conosco e que não estão nem aqui entre nós, não estão na Terra. Ora, esse é fruto do desconhecimento, digamos, do chamado princípio inteligente fora da matéria. É esse desconhecimento, exatamente isso que Allan Kardec usa como fundamento. Eles não têm o conhecimento justamente desse princípio inteligente fora da matéria. Ora, não entendem que depois da morte esse princípio inteligente sobrevive. Ele sobrevive, ele conserva a sua individualidade, sua inteligência, seus sentimentos e, incrível, eles vão habitar algum lugar. Eles vão para algum lugar e lá eles vivem como nós vivemos aqui. É exatamente assim que Allan Kardec começa as reflexões no livro dos médiuns, neste capítulo A Espíritos. E aí, eu particularmente já identifiquei, baseado no que Allan Kardec falou, duas categorias, vamos dizer assim, de pensadores ou de pensamentos. A categoria dos materialistas, que são aquelas que não creem em nada após a morte. Então, morreu, acabou, como se diz, e com esses não adianta argumentar. Foi justamente o que nós dizíamos antes. E tem a categoria dos espiritualistas. Esse é onde nós estamos, inclusive, porque os espíritas são espiritualistas. Porém, esses espiritualistas, eles se multiplicam, porque eles têm várias crenças na vida após a morte. Existem desde aqueles que acreditam que morreu, vai para um lugar e fica eternamente, seja de sofrimento
seja de ventura, outros que vai dormir e aguardar um juízo, outros que vai para um céu de glória que não se alcança, só poucos que alcançam, enfim, existem várias, digamos assim, dizem que são teorias, outros dizem que são dogmas. A doutrina espírita diz apenas que são hipóteses, são ideias, porque nós fundamentamos na razão lastreada pela confirmação científica dada pelos próprios espíritos, ou melhor, pelos próprios habitantes de lá onde eles existem, onde eles vivem. Foram eles, os espíritos, que vieram para nos dizer como é a vida neste mundo. Então, nós temos como comprovação científica o argumento deles. Baseado nisso, nós tivemos também a fundamentação filosófica. Pois bem, aqui Allan Kardec, ele seguindo essa linha de raciocínio sobre a dificuldade do entendimento de que existe um princípio inteligente fora da matéria, após a morte, ele dá um corte e diz: vamos pensar na existência desse princípio inteligente após a vida na Terra ou após a morte. Forçoso é acreditar nisso. Então ele já abandona aqueles que não acreditam na existência de uma vida após a morte, porque com esses não tem o que argumentar. Mas com os espiritualistas, aqueles que acreditam numa vida após a morte, é com esses que nós vamos argumentar, é desses que nós vamos tirar alguma informação e colocar outras informações, desde que eles queiram acreditar. Pois bem, e Allan Kardec diz assim, é muito interessante, ele diz: desde que se admita a existência da alma e sua individualidade como princípio inteligente fora da matéria, lógico, e após a morte, forçoso é também se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades preliminares do corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada valeria. Então, daí ele começa já a nos mostrar ou a nos direcionar que, se nós acreditamos que existe vida após a morte, ou seja, o princípio inteligente, ele sobrevive à morte do corpo ou sobrevive a vida após a morte do corpo físico, ele há de ser alguma coisa. E o que é que ele é? O que é que ele tem? O que é que ele compõe? Ora, ele continua tendo sensações, sentimento, inteligência, enfim, continua sendo uma individualidade, só que há alguma coisa que difere, porque perdendo o corpo existe uma diferença. Porque, claro, em estando no corpo ele tem uma característica, fora do corpo ele tem outra. Então, Allan Kardec mostra, primeiramente, que esse espírito, esse ser, esse princípio inteligente, ele sobrevive, e em sobrevivendo, fora do corpo físico ou após a morte, ele continua existindo com características muito específicas. Pois bem, daí ele levanta uma questão que é muito interessante e já vai bater frontalmente com os dogmas da igreja, que é, ora, se esse princípio inteligente, que daqui para frente eu vou chamar de espírito, ele sobrevive à morte do corpo, para onde ele vai? Ele vai para onde? Ele fica onde? Ele mora onde? Ele se acumula onde? Sei lá. Então, Allan Kardec, ele já bate, vamos dizer assim, né, em questões relacionadas ao céu e o inferno. É nesse capítulo que ele já começa a fazer essa observação. Esse assunto sobre céu, inferno, anjos e demônios será desenvolvido no 4º livro da codificação, que é O Céu e o Inferno. O nome do livro é esse, que vai ser um desdobramento da última parte do Livro dos Espíritos, As Penas e Consolações. Então, no livro O Céu e o Inferno, 4º livro da codificação, Allan Kardec vai desdobrar melhor acerca da destinação dos espíritos, para onde ele vai, como ele vive, e inclusive dito pelos próprios espíritos que lá viviam. Pois bem, então, Allan Kardec, ele bate frontalmente contra a ideia da existência de um céu, de um inferno específico, como sempre foi pregado, porque ele diz que a astronomia, que se desenvolveu bastante,
tirou a ideia de que existe em cima e embaixo, ou seja, como não existe em cima e embaixo, como é que o céu fica em cima e o inferno fica embaixo? Então, essa é a ideia. E a outra é de que o inferno fica nas profundezas. Também ele derruba essa ideia porque diz que a geologia que já esquadrinhou, já escavacou, digamos assim, o fundo da Terra, não encontrou nada, não encontrou ninguém, habitação, pessoas morando, absolutamente. Então significa dizer que não é no céu que se pregava antes e no inferno também que existe, que é para onde os espíritos vão. Não é assim. E ele completa dizendo o seguinte: assim, não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível no qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo nenhum. Tudo ao contrário nos afirma que não pode ser de outra maneira. Pois bem, Allan Kardec ele já nos mostra que se os espíritos eles sobrevivem à morte, eles existem e eles vão para algum lugar, esse lugar não é o céu que se pensava, nem o inferno que se pensava. Existe sim uma realidade espiritual para onde eles vão e que nós estamos conhecendo ou passamos a conhecer a partir justamente de O Livro dos Espíritos, certo? Mas se os espíritos, eles segundo o mérito, eles vão para determinados lugares, significa dizer que existem penas e recompensas. Ora, e em existindo penas e recompensas, esses lugares especiais também desaparecem, porque ele coloca que as penas, elas não são mérito exclusivo de poucos e melhor, as recompensas não são méritos exclusivos de poucos e nem as penas são uma determinação absoluta para outros. Ou seja, penas e recompensas, elas são flexíveis. Ou as penas, elas vão ter prazo de validade e as recompensas, elas poderão se ampliar. Quanto mais nós evoluímos, mais teremos benefícios, teremos recompensas. Pois bem, então, se não existem penas e recompensas absolutas, não existem lugares específicos também para gozá-las. Mais uma vez, Allan Kardec derruba a chamada tese da existência de um lugar específico, mais um dogma da religião que é derrubado. E aí vem outros dogmas que vão ser derrubados também. Ele vai falar nesse capítulo, que é a existência de anjos e demônios. E ele resumidamente diz que os anjos não são almas que alcançaram o último, quer dizer, os anjos, na verdade, são almas que alcançaram o último grau de uma escala evolutiva, grau que todos podem atingir, tendo boa vontade, sendo entre eles, sendo eles, né, os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, sem que se sintam ditosos com o desempenho, eles se sentem ditosos com a execução dessas gloriosas missões. E que, completando, ele diz também que os demônios não são alma dos maus, que se tornam maus para sempre. São almas dos maus que temporariamente ainda não se purificaram, mas que podem, como outras, ascender mais alto no cume da perfeição, e isso parecerá mais conforme com a justiça de Deus do que com a justiça dos homens ainda tão imperfeita. Pois bem, ele completa mais uma vez dizendo que tão somente os espíritos, não é, são as almas daquelas pessoas que viveram na Terra. E, mais uma vez, ele reforça que a falta do conhecimento sobre a natureza dos espíritos é que leva-nos a cometer esses equívocos, ou levaram-nos no passado a cometer esses equívocos, e que agora já não são mais
possíveis de serem cometidos, porque a doutrina espírita veio para esclarecer sobre tudo isso. Inclusive, ele dá detalhes que o Livro dos Espíritos traz, e o Livro dos Médiuns também vai trazer, dizendo que o ser, como você está me vendo agora, e claro que eu sei que você que me vê é igual a mim nesse aspecto, é formado, digamos assim, de 3 partes. Nós somos espíritos, que é a chamada essência, é o princípio essencial, que é o ser principal, que é ele que sobrevive à morte, que é ele que conserva a sua individualidade, inteligência e sentimentos. O corpo, que é esse que você está vendo aí, né? Estou apontando aqui, ó, esse corpo aqui é o que você está vendo, que é o meu. E se você quiser, você vê o seu também, só é abrir os olhos. E esse se destrói. Ele é só um acessório para estarmos na Terra. E o perispírito, que esse é, digamos assim, brilhantemente um lamentável desconhecido da maioria da humanidade. E ele é tão importante, porque ele é o elo entre o espírito e o corpo. Ele tem propriedades incríveis que a doutrina espírita veio a nos trazer. É o chamado corpo espiritual ou perispírito, que ele inclusive é o que dá a oportunidade para que as comunicações mediúnicas possam acontecer. Então essas 3 partes que eu coloquei para você agora aqui são as que nos compõem. Allan Kardec vai falar exatamente isso no capítulo A Espíritos. Pois bem, e aí ele começa a, agora, digamos assim, a encurralar aqueles que não acreditam. Ele dedicou um momento aos seus adversários. Foi justamente para encurralar. Primeiro, mais uma vez, ele reforça. Ele diz assim, eu vou até ler para você, porque ele diz assim: a existência da alma e a de Deus é a base de toda crença. E antes da discussão espírita, convém saber do interlocutor. Você crê em Deus? Crê na existência de Deus? Você crê que é uma alma? E depois ele diz, você crê na sobrevivência da alma após a morte? Depois ele arremata dizendo o seguinte: se não, se para uma dessas não adianta ir além. Não adianta conversar, discutir, etc. Não perca seu tempo com esse tipo de argumentação ou com esse tipo de pessoa. Pois bem, agora ele vai dizer, através de perguntas, é muito interessante, por que os espíritos não poderiam se comunicar? Eu fiquei fascinado com essas últimas partes de o Livro dos Médiuns, desse capítulo A Espíritos, porque Allan Kardec agora vai nos proporcionar um mergulho filosófico profundo para entendermos de uma vez que argumentos nós poderemos utilizar, aqueles que queiram entender como é que é possível que os espíritos se comuniquem conosco, considerando que agora a gente já sabe que eles existem. Pois bem, ele diz assim, mas afinal, o espírito pode se comunicar conosco? E aí vem, por que não? Isso é o que está em O Livro dos Médiuns, tá? E por que não? Ora, o que é esse ser senão o espírito encarnado num corpo físico? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo como uma pessoa livre faz com alguém que esteja na prisão? Ele começa dizendo assim, depois ele continua: desde que se admita a sobrevivência da alma, será racional que não admitamos a sobrevivência dos seus afetos e dos seus sentimentos? Ora, ele já falou sobre isso, ele só está repetindo. E demais, ele vai continuar dizendo assim: se as almas estão por toda parte, não será natural crermos que a de um ente querido se aproxime de nós e deseje se comunicar, servindo-se para tal dos meios que dispunha. Quando vivo, não atuava ele sobre a matéria do seu próprio corpo, como agora nós estamos fazendo, né? Não era ele quem lhe dirigia os movimentos? Essa é mais uma pergunta. E aí ele termina essa parte com mais 2 perguntas. Ele diz assim: por que razão, depois de morto, dispondo de um intermediário, estaria impedido de exprimir seu pensamento e seu sentimento? Afinal, não é assim que faz um mudo para ser compreendido, utilizando-se de uma pessoa que possa lhe servir de meio de comunicação? Ora, não é assim que as pessoas fazem.
Então, comunica a alguém que tem, né, domina a chamada linguagem, não é, de comunicação dos surdos, ou seja, a linguagem chamada de Libras. Então, essas pessoas comunicam o pensamento daqueles que não podem falar através da articulação que nós utilizamos nesse momento. Pois bem, então, é esse primeiro argumento. E para terminar, para arrematar de forma brilhante, Allan Kardec faz toda uma dissertação que é justamente o final do capítulo sobre a espíritos. Ele diz assim, que os incrédulos provem não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem se constituir leis, mas por razões lógicas que tal não pode se dar. Ou seja, se uma pessoa diz que não é possível que as pessoas se comuniquem, ou seja, que os espíritos se comuniquem, então eles provem através, digamos assim, de uma razão lógica, e não apenas dizendo, não acredito, por que não acredito? Porque não é possível. Ora, isso aí não diz nada por si só. A opinião dele não se constitui lei, como diz Allan Kardec. E ele continua dizendo assim, valendo-se de argumentos filosóficos e comprovação científica, quando resolvem apreciar os fatos espíritas, com auxílio das leis da matéria, mas tendo que partir sempre do princípio da existência e sobrevivência da alma, espera-se que os incrédulos e contraditores provem por A mais B o seguinte. Ora, ele quer dizer o seguinte, se você está querendo provar que espíritos não existem e que eles não podem se comunicar, então é necessário que antes disso você tem que obrigatoriamente, principalmente, provar que, se você quer provar que os espíritos não se comunicam, prove que eles existem. E faça isso através de comprovações científicas. É o que ele disse aqui. Comprovações científicas e argumentos filosóficos. E aí ele diz o quê? Que essas pessoas têm que apresentar esses argumentos que ele vai colocar aqui, que são 9 argumentos, que é muito interessante nós refletirmos sobre cada um deles. Ele diz assim, primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Ora, ele é um espírito, continua vivo, está no mundo espiritual. Ora, mas depois que ele está no mundo espiritual, ele deixa de pensar? Ele continua existindo, mas deixa de pensar? É esse o argumento. Vou ler de novo só para a gente seguir a sequência, porque eu não queria quebrar essa sequência com meus argumentos ou com meus comentários. Vou ler de uma vez as 9 proposições que Allan Kardec coloca como desafio àqueles que defendem que os espíritos existem, são os espiritualistas, mas que admitem a impossibilidade da comunicação deles conosco ou com o mundo físico como nós estamos aqui. E ele coloca assim, primeira proposição, ele diz assim, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. 2, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. 3, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. 4, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. 5, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. 6, que não pode, por meio de um envoltório fluídico, atuar sobre uma matéria inerte. 7, que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. 8, que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. E 9, que tem a ver com o primeiro, que, podendo fazê-lo escrever, que não pode responder às perguntas, nem lhe transmitir os seus pensamentos. Não é incrível? Pois bem, Allan Kardec coloca de forma didática, filosófica, argumentos que comprovam não só a existência dos espíritos, como também a possibilidade permitida por Deus de eles se comunicarem conosco. Pois bem, concluindo, ele coloca assim, quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível,
podemos considerar-lhes fundamentadas as suas dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nestas palavras: não creio, logo isto é impossível. Dirão que cabe a nós provar a realidade das manifestações, mas já lhe demos pelos fatos e pelo raciocínio a prova de que elas são reais. Isso é Allan Kardec falando. Mas, se não admitem nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que veem, serão eles quem deverão provar que nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Ele vem falando sobre isso e eu venho comentando com você desde o começo. E aí, para terminarmos, o livro termina aí. Ou seja, o primeiro capítulo do livro, A Espíritos, termina aí. E nós, agora aqui é, digamos, como uma conclusão que eu fiz questão de colocar para você que é espírita, o espírita consciente que estuda, que tem essa consciência acerca da existência dos espíritos, da comunicação com os espíritos, eu coloquei assim: enquanto isso, já que nós espíritas seguimos acreditando tanto na sobrevivência quanto na comunicação com os espíritos após a morte, fomos agraciados a partir dos anos de 1940 por André Luiz, através das magníficas mãos de Francisco Cândido Xavier, com a grandiosa e consagrada obra Nosso Lar, que está aqui. Então é um conjunto de romances, um conjunto de dissertações belíssimas das experiências maravilhosas que o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, nos traz para essa confirmação dessa possibilidade palpável, comprovada da doutrina espírita, de que não só os espíritos existem, como eles podem se comunicar conosco, transmitir os seus pensamentos e até os seus sentimentos e nos orientar também quanto à nossa evolução. Assim, para os verdadeiros espíritas, confirma-se a máxima de Jesus que consta em João, capítulo 20, versículo 29. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. É o que nós temos a dizer. Pois bem, este é o primeiro de vários momentos que teremos com o estudo, com a reflexão desta obra magnífica, o Livro dos Médiuns, que Allan Kardec nos trouxe para nos esclarecer e orientar e, consequentemente, contribuir para a nossa evolução. Pois bem, vamos orar para agradecer a Deus por isso e por muito mais? Oremos. Querido e amado Jesus, a Te agradecemos, Senhor, maravilhosamente, por essa oportunidade de reflexão acerca da doutrina espírita que benditamente enviastes para nós como Consolador prometido, que Tu mesmo o presidistes na feição de o Espírito da Verdade. Agradecemos profundamente, Senhor. Nós que neste momento estamos contritos no nosso pensamento, podemos dizer de nós para nós mesmos: se nós não acreditássemos na existência dos espíritos, se nós não acreditássemos na existência do mundo espiritual, se nós não acreditássemos nessa intercomunicação entre esses dois mundos, o que seríamos agora? Onde estaríamos agora? Pois bem, nós não precisamos pensar nisso, porque ao contrário de tudo isso, nós acreditamos e muito bem. Muito grato, Jesus, por essas oportunidades, pelo Teu carinho, pelo Teu amor e pelo cuidado que tens com todos nós. Assim seja.